Quando um CEO rico fecha um negócio com uma mulher sem teto, ele nunca espera que isso vire sua vida perfeitamente organizada, de cabeça para baixo. À medida que suas vidas se entrelaçam cada vez mais, ambos precisam enfrentar escolhas difíceis sobre amor, família e o que realmente importa na vida. Duas pessoas de mundos completamente diferentes podem encontrar a felicidade juntas ou as expectativas da sociedade as separarão? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde vocês estão assistindo hoje. Daniel Everett estava parado na janela de seu escritório na cobertura, olhando para a cidade lá embaixo. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto o que mais desejava: um herdeiro para sua fortuna. Os médicos haviam sido claros. Ele não poderia ter filhos naturalmente. Agora o tempo estava se esgotando. Sr. Everett, o conselho está esperando, lembrou sua assistente Sarah. Daniel ajustou sua gravata de grife e seguiu para a sala de reuniões. Os rostos ao redor da mesa eram familiares. Dinheiro antigo, cabelos brancos e expectativas. Sua família havia construído este império ao longo de gerações, e todos queriam saber quem carregaria o legado adiante. Daniel, precisamos discutir a sucessão, disse Richard Montgomery, o membro mais velho do conselho, sem rodeios. Seu pai tinha um herdeiro na sua idade. As palavras doeram, mas Daniel manteve o rosto neutro. Ele já havia ouvido tudo isso antes, de sua mãe nos almoços de domingo, de sua irmã Caroline em eventos beneficentes, de todos que importavam em seu círculo social exclusivo. Ele precisava de um herdeiro e precisava de um logo. Mais tarde naquela noite, dirigindo pela parte mais pobre da cidade, após uma reunião de negócios fracassada, a Ferrari de Daniel passou lentamente pelas pessoas sem teto que se aglomeravam nas ruas. Ele quase não as notava mais. Elas faziam parte da paisagem tanto quanto os grafites nas paredes. Mas então ele a viu. Ela era diferente das outras. Mesmo com roupas gastas, havia orgulho na forma como ela se portava. Ela estava sentada em um banco, desenhando em um caderno surrado, aparentemente perdida em seu próprio mundo. Sua pele escura contrastava com um cachecol amarelo brilhante amarrado em seu cabelo. Daniel parou o carro, uma ideia se formando em sua mente. Se ele precisava de uma barriga de aluguel, por que não alguém que não tinha nada a perder? Alguém que ficaria grato pelo dinheiro e desapareceria depois? Era perfeito, sem conexões com seu círculo social, sem complicações. Ele saiu do carro, ignorando os olhares surpresos dos transeuntes. "Com licença", disse ele, aproximando-se da mulher. Ela olhou para cima e Daniel foi atingido pela inteligência em seus olhos. Ela não se encolheu nem implorou como ele esperava. Em vez disso, ela fechou o caderno e encontrou seu olhar diretamente. "Posso ajudá-lo?" Sua voz era clara, educada. Outra surpresa. "Tenho uma proposta de negócios", disse Daniel mantendo a voz baixa. "Uma que poderia mudar sua vida." Ela ergueu uma sobrancelha. "Não sou esse tipo de mulher." "Não, nada disso", disse Daniel rapidamente. "Meu nome é Daniel Everett. Gostaria de discutir algo legítimo, com café, em público." Ela o estudou por um longo momento. "Sou Layla", disse finalmente. "E você está certo em uma coisa. Eu preciso de café." No restaurante do outro lado da rua, Daniel expôs sua proposta. Ele precisava de uma barriga de aluguel para seu filho. Ele providenciaria tudo durante a gravidez. Um lugar para morar, cuidados médicos, boa comida. Depois ela receberia dinheiro suficiente para começar uma nova vida em outro lugar. Layla ouviu sem interromper, mexendo lentamente o café. Quando ele terminou, ela sorriu, mas não era o sorriso grato que ele esperava. "Deixe-me ter certeza de que entendi", disse ela. "Você quer que eu carregue seu filho porque estou sem teto e desesperada? Porque você acha que vou pegar o dinheiro e desaparecer? Porque ninguém em seu mundo acreditaria que eu sou algo mais do que uma incubadora paga." Daniel se mexeu desconfortavelmente. Ouvir aquilo exposto tão abertamente o fez parecer terrível. "Mas aqui está o que você não sabe sobre mim", continuou Layla. "Tenho mestrado em artes. Trabalhei como curadora de galeria até ficar doente e perder tudo com contas médicas. Não sou apenas um caso de caridade que você pode usar e descartar." Ela se levantou para ir embora, mas Daniel a segurou pelo braço. "Espere", disse ele. "Diga suas condições." Layla sentou-se novamente. "Se fizermos isso, quero respeito.
Quero ser tratada como um ser humano, não como uma transação. Quero meu próprio espaço, minha própria vida. E quero por escrito que terei voz na vida desta criança. De jeito nenhum, disse Daniel imediatamente. A criança será minha. Então, encontre outra pessoa. Layla se levantou novamente. Espere, disse Daniel novamente. A mente a mil. Precisava que desse certo. Podemos negociar. E assim começou a mais estranha negociação de contrato da vida de Daniel. Em uma lanchonete barata, com o café esfriando entre eles, um milionário e uma mulher sem teto negociavam os termos da criação de uma nova vida. Nenhum deles sabia na época, mas aquilo era apenas o começo. Seu acordo cuidadosamente planejado logo se transformaria em algo que nenhum dos dois esperava, desafiando tudo o que Daniel pensava saber sobre amor, família e o que realmente importa na vida. Enquanto apertavam as mãos para selar o acordo, o sol da tarde projetava longas sombras pelas janelas sujas da lanchonete. Daniel conseguira o que queria, uma solução para seu problema de herdeiro, mas também conseguira algo que não esperava, uma mulher que não o deixaria se esconder atrás de seu dinheiro e privilégios. Layla recolheu seus poucos pertences, pronta para entrar em sua nova vida. Só lembre-se, disse, enquanto saíam da lanchonete, posso ser sem teto, mas não sou impotente. Não cometa o erro de pensar que pode me controlar. Daniel a observou caminhar até seu carro, a cabeça erguida apesar de suas roupas andrajosas. Pela primeira vez em anos, sentiu-se inseguro sobre o que o futuro traria. Mas uma coisa estava clara. Sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ele nunca imaginara. O apartamento que Daniel providenciou para Layla ficava em um bairro decente, não muito chique para chamar a atenção, mas seguro e limpo. Ele a observou examinando o espaço mobiliado de 2 quartos, notando como ela tocava tudo cuidadosamente, como se não pudesse acreditar que era real. O contrato de aluguel está em meu nome, disse Daniel, colocando as chaves na bancada da cozinha. Já abasteci a cozinha e liguei os serviços. Você receberá uma mesada semanal para despesas. Layla se virou para ele. Quando começamos os procedimentos médicos? Amanhã. Arrumei tudo com a doutora Peterson. Ela é discreta e experiente em gestações de substituição. Daniel olhou para seu Rolex. O carro vai buscá-la às 9 horas. Seu carro, quer dizer, com o seu motorista. A voz de Layla tinha um tom ácido. Você vai controlar tudo? Claro que sim, respondeu Daniel ríspido. Estamos falando do meu filho. Preciso ter certeza de que tudo esteja perfeito. As semanas seguintes caíram numa rotina. Consultas médicas, regimes de vitaminas, refeições programadas. Daniel pediu à sua assistente que criasse um calendário detalhado para Layla seguir. Todas as manhãs, seu motorista, James, relatava se ela havia cumprido a agenda. Mas Layla não era a barriga de aluguel dócil que Daniel esperava. Ela faltava às consultas para procurar emprego, modificava os planos de refeições, recusava suas ofertas de um chefe particular e insistia em cozinhar para si mesma. Não foi isso que combinamos. Daniel a confrontou numa noite, mostrando a agenda que ela ignorara. Você precisa seguir o programa. Layla estava fazendo o jantar na cozinha, o aroma de especiarias enchendo o ar. Não. O que combinamos foi que eu carregaria seu filho mantendo minha dignidade. Eu não sou sua prisioneira, Daniel. Você está carregando meu herdeiro. E isso significa que você me possui? Layla bateu com força a colher de pau que segurava. Estou tomando minhas vitaminas. Estou me alimentando bem. Estou descansando o suficiente. Mas não vou me deixar transformar numa incubadora humana. Daniel passou as mãos pelos cabelos frustrado. Aquela mulher era impossível. Nada como a barriga de aluguel grata e dócil que ele havia imaginado. Por que você tem que me contrariar em tudo? Porque alguém precisa te lembrar que sou uma pessoa, não uma posse. Layla mexeu a sopa na panela. Você quer jantar? É receita da minha avó. O convite o pegou de surpresa. Tenho um jantar de negócios. Claro que tem. Ela deu de ombros. Deus me livre que você realmente se sente e conheça a mulher que está esperando seu filho. As palavras assombraram Daniel durante seu chique jantar de negócios. Enquanto seus colegas falavam sobre opções de ações e margens de lucro, ele se pegou pensando naquela sopa, na avó que havia ensinado Layla a prepará-la. Na noite seguinte, ele cancelou seus planos de jantar e apareceu na porta de Layla. Ela abriu a porta vestindo um avental,
a surpresa evidente em seu rosto. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Não, disse Daniel, sentindo-se estranhamente nervoso. Pensei que talvez eu pudesse experimentar aquela sopa. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Layla. Entre, mas você terá que ajudar a picar os legumes. Daniel a encarou. Eu não cozinho. Hoje você cozinha. Ela lhe entregou um avental. Considere isso parte da sua educação em lidar com gente comum. Aquela noite mudou algo entre eles. Enquanto Layla o ensinava a picar cebolas mal e a mexer a panela, com vigor excessivo, Daniel se sentiu relaxando. Eles conversaram, realmente conversaram, pela primeira vez. Ele soube de sua vida antes da situação de rua, seu emprego na galeria, seus sonhos de ser artista. Ela lhe contou sobre a doença que drenou suas economias e lhe custou tudo. Ele também se viu compartilhando coisas, sobre a pressão de ser um Everett, sobre suas tentativas frustradas de ter filhos naturalmente. Por que você simplesmente não adotou? Layla perguntou, passando-lhe uma tigela de sopa. Legado familiar, disse Daniel automaticamente. Depois franziu a testa. Soa ridículo quando digo em voz alta. Muitas coisas soam ridículas quando as dizemos em voz alta. Layla sorriu. Experimente a sopa. Era a melhor coisa que Daniel havia comido em anos. Nada se comparava aos restaurantes sofisticados que ele costumava frequentar. Aquilo era comida de verdade, feita com carinho e história. Mas além da comida, algo havia mudado naquela noite. Enquanto eles limpavam juntos, outra estreia para Daniel, ele percebeu que estava vendo Layla de forma diferente, não como uma solução para seus problemas, mas como uma pessoa fascinante, frustrante, incrivelmente forte. Na manhã seguinte, Daniel ligou para sua assistente. Altere minha agenda da noite, disse ele. Vou jantar no apartamento da Sra. Jackson e pergunte se ela precisa de alguma coisa do supermercado. Sua assistente ficou em silêncio por um momento. Senhor, o senhor está se sentindo bem? Daniel olhou para seu reflexo na janela do escritório. Não, ele não estava se sentindo bem. Ele estava sentindo algo completamente novo, e aquilo o aterrorizava. O teste de gravidez positivo mudou tudo. Daniel o encarou em seu escritório, onde Layla o havia levado para mostrar a ele. 2 linhas azuis que mudariam as vidas de ambos para sempre. O médico confirmou esta manhã, disse Layla, uma mão tocando inconscientemente a barriga. Você vai ser pai. Daniel sentou-se pesadamente em sua cadeira de couro. Ele queria isso, planejou isso, mas agora que era real. Você está se sentindo bem? Precisa de alguma coisa? Estou ótima, Layla sorriu. As náuseas matinais ainda não apareceram. Antes que Daniel pudesse responder, a porta do seu escritório se abriu com violência. Caroline, sua irmã, irrompeu vestindo roupas de grife e com uma expressão furiosa. Daniel, precisamos conversar sobre o contrato, Wilson. Ela parou bruscamente vendo Layla. Quem é esta? Daniel se levantou. Caroline, esta é Layla Jackson. Ela está me ajudando com um assunto pessoal. Os olhos de Caroline se estreitaram, avaliando o vestido simples e o cabelo natural de Layla. Assunto pessoal? Desde quando você trata de assuntos pessoais no horário comercial? Eu estava apenas indo embora, disse Layla, pegando sua bolsa. Mas Caroline bloqueou seu caminho. Espere um minuto. Eu te conheço. Você é aquela mulher sem teto com quem o Daniel tem sido visto. Que tipo de golpe você está aplicando? Chega! A voz de Daniel foi cortante. Layla está aqui a meu convite, e ela está esperando meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Caroline ficou vermelho, depois branco. Você está brincando, sussurrou ela. Não estou. Daniel se posicionou entre a irmã e Layla. Esta foi minha decisão. Um acordo particular. Acordo particular? Caroline riu histericamente. Você tem ideia do que isso vai causar à nossa família? A empresa? Um bebê com... Escolha suas próximas palavras com muito cuidado, Daniel a advertiu. Mas Layla já havia escutado o suficiente. Vou deixar vocês resolverem o drama familiar de vocês, disse ela calmamente, esquivando-se dos dois. Layla, espere! Daniel chamou, mas ela já havia partido. Caroline agarrou o braço dele. Você enlouqueceu? A mãe vai ter um infarto. O conselho nunca vai aceitar isso. O conselho não tem voto na minha vida pessoal, retrucou Daniel. Nem você. Mas as palavras da irmã o atingiram. O que ele estava fazendo?
Isso deveria ser um simples acordo comercial. Em vez disso, ele estava defendendo Layla para a família, jantando com ela, pensando nela constantemente. Naquela noite, foi ao apartamento dela. Encontrou-a pintando na sala extra que ela transformara em ateliê, com música clássica tocando suavemente. Sinto muito pelo que a Caroline disse ele. Layla não desviou o olhar da tela. Ela disse exatamente o que eu esperava. O que todo mundo no seu mundo vai dizer. Eles não importam. Agora, ela o olhou, os olhos tristes. Claro que importam, Daniel. Eles são sua família, sua vida inteira. Ele se aproximou olhando para a pintura dela. Mostrava uma mulher sozinha em uma tempestade, mas com a luz rompendo as nuvens. É assim que você se sente? Sozinha na tempestade? Às vezes. Layla pousou o pincel. Daniel, precisamos ser honestos. As coisas estão ficando complicadas. Como assim? Esses jantares, nossas conversas, o jeito como você me defendeu hoje. Ela respirou fundo. Nós não somos mais apenas barriga de aluguel e pai, e isso é perigoso. Daniel sabia que ela estava certa. Em algum lugar entre as aulas de culinária e as conversas noturnas, entre as consultas médicas e as noites tranquilas, algo havia mudado. Ele se via ansioso por vê-la, sentindo sua falta quando estavam separados. Talvez complicado não seja ruim, disse ele baixinho. Layla negou com a cabeça. Olha só como sua irmã reagiu. E ela é só o começo. Sua mãe, seus amigos, seus sócios, eles nunca vão me aceitar. Você não sabe disso. Eu sei sim. E você também sabe. Layla tocou a barriga levemente. Esse bebê é uma coisa. Eles podem acabar aceitando um herdeiro mestiço, principalmente se você o criar no seu mundo. Mas eu? Uma mulher negra sem teto que você encontrou na rua? Isso é um escândalo que eles nunca vão perdoar. Daniel queria argumentar, mas memórias de uma vida inteira de jantares em família, reuniões do conselho e eventos de caridade lhe passaram pela cabeça. O racismo velado, os julgamentos sussurrados, a rígida hierarquia social. Então, o que fazemos? Perguntou ele. A gente segue o plano original. Eu tenho o bebê, você cria, e eu começo uma nova vida em outro lugar. A voz de Layla era firme, mas os olhos brilhavam com lágrimas represadas. Daniel se aproximou, atraído por ela como um ímã. E se isso não é mais o que eu quero? Não importa o que a gente quer, sussurrou Layla. Algumas histórias não têm finais felizes. Mas mesmo ao dizer isso, Daniel estava diminuindo a distância entre eles. Sua mão acariciou seu rosto e ela se aconchegou em seu toque apesar de suas palavras. Talvez, disse ele suavemente, seja a hora de eu escrever minha própria história. O primeiro beijo foi suave, hesitante, cheio de perguntas que nenhum deles conseguia responder. Quando se separaram, os olhos de Layla estavam arregalados de surpresa e medo. Isso muda tudo, disse ela. Daniel assentiu, já sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Ótimo! A notícia se espalhou pelo círculo social de Daniel como um rastilho de pólvora. Quando chegou a hora do jantar de domingo na mansão Everett, todos já sabiam de Layla. Eleanor, a mãe de Daniel, estava à cabeceira da imensa mesa de jantar, o rosto uma máscara de fúria contida. Imagino, disse ela cortando o rosbife com movimentos precisos, que isso seja algum tipo de surto nervoso. O estresse da empresa finalmente te atingiu. Estou perfeitamente são, mãe. Daniel manteve a voz calma. Layla e eu nos amamos. Caroline bufou em sua taça de vinho. Se amam? Ela é uma interesseira. Ela te aprisionou com esse bebê. O bebê foi minha ideia, Daniel lembrou. Eu a escolhi como barriga de aluguel. E agora, convenientemente, ela conseguiu te seduzir. Eleanor pousou o garfo. Daniel, querido, pense no que está fazendo. Pense no nome da família. Estou pensando em felicidade pela primeira vez, disse Daniel. Felicidade de verdade, não apenas manter as aparências. O rosto de Eleanor amoleceu levemente. Se você está só, podemos encontrar alguém adequado. Que tal Victoria Henderson? Ela está recém-divorciada, vem de uma excelente família. Eu não quero Victoria Henderson. Daniel se levantou, o guardanapo caindo no chão. Eu quero Layla. E se vocês não conseguem aceitar isso, talvez eu não precise mais participar desses jantares familiares. Ele deixou a mansão, sentindo-se ao mesmo tempo aterrorizado e livre. Mas seu alívio durou pouco. Na manhã seguinte, seu tio Richard convocou uma reunião de emergência do conselho.
Daniel, disse Richard a voz grave, o conselho está preocupado com seu recente comportamento. Daniel olhou ao redor da mesa para os rostos familiares, homens e mulheres que o conheciam desde a infância. Agora, todos o encaravam como se ele fosse um estranho. Minha vida pessoal não é da conta do conselho, disse ele firmemente. É quando afeta o preço das ações, respondeu Richard, deslizando um tablet que mostrava as manchetes recentes. Seu relacionamento com essa mulher está causando instabilidade. Os investidores estão nervosos. Então são racistas, disse Daniel sem rodeios. Um murmúrio desconfortável percorreu a sala. Aquelas pessoas não estavam acostumadas a chamar as coisas pelo nome. Daniel, Richard inclinou-se para a frente. Ninguém está julgando sua origem, mas você certamente entende como isso parece? Um CEO rico, de repente se envolvendo com uma mulher sem teto? Eu a amo, disse Daniel simplesmente. Mais murmúrios, mais olhares desconfortáveis. Richard suspirou pesadamente. Então você não nos deixa escolha. O conselho está convocando uma votação de desconfiança. Você não pode estar falando sério. Se você quer manter seu cargo, continuou Richard, termine esse relacionamento. Mande a mulher embora, com uma compensação generosa, é claro. Crie a criança sozinho. Podemos inventar uma história sobre um programa de maternidade de aluguel beneficente. Daniel encarou o tio, vendo pela primeira vez a verdade feia por trás dos sorrisos educados e das maneiras de clube de campo. Vocês querem que eu abandone a mulher que amo e minta sobre a mãe do meu filho? Nós queremos que você seja sensato. De volta ao seu escritório, Daniel encontrou Layla esperando. Um olhar para seu rosto lhe disse tudo. Eles estão tentando forçá-lo a escolher, ela disse. Não era uma pergunta. Daniel assentiu, afundando-se na cadeira. O conselho, minha família. Todos estão agindo como se eu tivesse perdido a cabeça. Talvez você tenha. Layla aproximou-se e ficou ao seu lado. Daniel, eu te disse que isso ia acontecer. Seu mundo e o meu não se misturam. Então talvez eu não queira mais o meu mundo. Ele a puxou para o seu colo, uma mão repousando sobre sua barriga levemente arredondada. Poderíamos ir embora, começar de novo em outro lugar. Você abriria mão de tudo? Da sua empresa, da sua família, da sua vida inteira? Nada disso importa se eu tiver que ser alguém que não sou. Ele a beijou suavemente. Estou cansado de viver pelas regras deles. Layla tocou seu rosto gentilmente. Você diz isso agora, mas e daqui a 1 ano? 5 anos? Quando você estiver sentindo falta de tudo isso? Eu não vou sentir falta de estar preso a uma vida que eu não escolhi. Mas mesmo enquanto dizia isso, seu telefone vibrou com mensagens. Sua mãe implorando para que ele fosse conversar. Caroline ameaçando ir para a imprensa. O conselho exigindo uma resposta. Preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. Layla se levantou. Tome todo o tempo que precisar, mas Daniel... Ela parou na porta. Lembre-se que este bebê e eu somos um pacote agora. Se você nos escolher, você escolhe as duas. Para sempre. Depois que ela saiu, Daniel ficou sentado em seu escritório que se escurecia, olhando para as fotos de família na parede. O rosto severo de seu pai o olhava de volta, lembrando-o de tudo o que ele havia sido criado para ser. Mas quando fechou os olhos, tudo o que ele conseguia ver era Layla, cozinhando em sua cozinha, pintando em seu ateliê, rindo de suas tentativas de ser normal. E, de repente, a escolha não parecia tão difícil assim. Ele pegou o telefone e discou o número da mãe. Precisamos conversar, disse ele. Mas desta vez você vai me ouvir. Daniel entrou na mansão de sua mãe no dia seguinte, com um novo propósito. Eleanor Everett estava sentada em sua poltrona favorita, uma xícara de chá esfriando ao seu lado. Caroline andava de um lado para o outro perto da janela. Já tomei minha decisão, anunciou Daniel sem rodeios. Escolho Layla, e se isso significar perder a empresa, meu cargo, esta família, então que assim seja. Não dramatize, retrucou Caroline. Ninguém está pedindo que você renuncie a tudo. Não estão? Daniel se voltou para a mãe. É exatamente isso que vocês estão fazendo, tentando me forçar a escolher entre a mulher que amo e a herança da família. Eleanor pousou a xícara de chá com um estalo seco. Amor, você mal conhece essa mulher. Eu sei que ela é gentil. Eu sei que ela é forte. Eu sei que ela me faz rir e me desafia a ser melhor. Daniel sentou-se em frente à mãe. Eu sei que ela me vê como Daniel, não apenas como um Everett. E seu filho? Exigiu Caroline. Você pensou no tipo de vida que ele terá?
Sim, pensei. Ele terá 2 pais que o amam, que o ensinarão a se orgulhar de ambos os lados de sua herança. A voz de Daniel se fortaleceu. Ele não vai crescer envergonhado ou escondendo partes de si mesmo para atender às expectativas dos outros. O rosto de Eleanor amoleceu levemente. Daniel, nós só queremos o que é melhor para você. Não, mãe. Vocês querem o que é mais fácil para vocês. O que fica melhor para os seus amigos do clube. Nesse momento, o mordomo apareceu. O Sr. Richard Everett e o Sr. James Montgomery estão aqui para vê-la, senhora. O tio de Daniel e o presidente do conselho entraram ambos com expressões sérias. Daniel, disse Richard, viemos propor um acordo. Não estou interessado em acordos. Ouça-nos, disse James Montgomery com suavidade. Estamos dispostos a deixá-lo manter seu cargo de CEO. O conselho aceitará seu filho como seu herdeiro. Tudo o que pedimos é discrição sobre a identidade e o passado da mãe. Daniel riu amargamente. Vocês querem que eu esconda Layla? Que finja que ela não existe? É uma solução razoável, insistiu Caroline. A criança recebe tudo e aquela mulher recebe uma vida confortável em outro lugar. Aquela mulher, disse Daniel friamente, é a mãe do meu filho e a mulher que eu amo. E o nome dela é Layla. Ele se levantou, olhando para cada pessoa na sala. Vocês falam sobre legado familiar, sobre o que é apropriado e correto. Mas tudo o que vejo é medo. Medo da mudança. Medo do que as pessoas possam dizer. Medo de tudo que seja diferente da visão limitada de vocês sobre o mundo. Ora, veja só, começou Richard, mas Daniel o interrompeu. Não, vejam vocês. Acabou a vida seguindo as regras de vocês. Acabei de fingir ser quem não sou. Ele tirou o celular e discou um número. O que você está fazendo? Perguntou Eleanor nervosa, marcando uma entrevista coletiva. Os olhos de Daniel eram de aço. Está na hora de todos saberem a verdade. Você não ousaria, ofegou Caroline. Experimente-me. Daniel virou-se para sair, depois parou. Sabem o que é engraçado? Toda a minha vida, vocês me ensinaram que ser um Everett significava ser forte, ser um líder. Bem, é exatamente isso que estou fazendo. Estou liderando a mudança. Ele foi direto para o apartamento de Layla, encontrando-a em seu ateliê. A barriguinha de grávida estava mais evidente, e ela nunca havia lhe parecido tão linda. Eu contei a eles, disse ele simplesmente. Layla pousou o pincel. Como eles reagiram? Tão bem quanto esperávamos. Ele a envolveu em seus braços. Vou chamar uma coletiva de imprensa. Quero contar a todos sobre nós, sobre o bebê. Chega de esconderijos. Daniel! A voz de Layla estava preocupada. Tem certeza? Uma vez que você fizer isso, não há volta. Nunca tive tanta certeza de nada. Ele tocou sua barriga suavemente. Esta é minha família agora. Você e nosso bebê. Os olhos de Layla se encheram de lágrimas. E a empresa? Deixa que tentem me expulsar. Abro minha própria empresa se precisar. Ele sorriu. Talvez eu abra uma galeria de arte. Minha namorada é uma artista bastante talentosa. Pela primeira vez desde que se conheceram, Layla riu sem nenhuma sombra de preocupação em seus olhos. Sua namorada? Bem, eu estava esperando. Daniel se ajoelhou, tirando uma pequena caixa. Talvez você considere uma promoção para a esposa? Layla ofegou. O anel era simples, mas elegante. Nada como as pedras chamativas que seu círculo social apreciava. Ele o escolhera especialmente para ela. Daniel, sua família nunca vai aceitar isso. Então, eles vão perder a chance de conhecer o neto deles e de conhecer a mulher incrível que fez o filho deles verdadeiramente feliz pela primeira vez na vida. Ele segurou a mão dela. O que você diz? O salão do hotel estava lotado de repórteres. Os flashes das câmeras iluminaram o ambiente como raios, enquanto Daniel caminhava para o pódio, Layla ao seu lado. Ela vestia um simples vestido azul que destacava sua crescente barriga de grávida, seu anel de noivado brilhando sob a luz. Senhoras e senhores, Daniel começou com a voz firme. Obrigado por comparecerem. Convoquei esta coletiva de imprensa para esclarecer os rumores sobre minha vida pessoal. No fundo da sala, ele podia ver sua família. Eleanor estava sentada rígida em sua cadeira, enquanto Caroline sussurrava furiosamente com o tio Richard. Sim, estou esperando um filho, continuou Daniel. E sim, estou noivo. Gostaria de apresentar a vocês minha noiva, Layla Jackson. A sala explodiu em perguntas. Sr. Everett, é verdade que ela era sem teto? Como vocês se conheceram?
E quanto às ações da empresa? Foi uma gravidez planejada? Daniel levantou a mão pedindo silêncio. Vou contar exatamente como nos conhecemos. Eu estava procurando uma barriga de aluguel para meu filho. Encontrei Layla e sim, ela era sem teto na época. Mas o que eu não esperava era me apaixonar pela mulher mais extraordinária que já conheci. Um repórter se levantou. Senhorita Jackson, o que a senhora diz às pessoas que afirmam que você planejou isso para pegar o Sr. Everett? Antes que Daniel pudesse intervir, Layla foi até o microfone. Eu digo que elas não me conhecem, nem conhecem o Daniel. O amor não olha para contas bancárias ou status social. Ele simplesmente acontece, quer você planeje ou não. Sua dignidade silenciosa silenciou a sala. Daniel apertou sua mão, orgulhoso de sua força. O conselho da Everett Industries manifestou preocupações, gritou outro repórter. A senhora vai renunciar ao cargo de CEO? Isso cabe ao conselho, respondeu Daniel. Mas não vou esconder meu relacionamento nem meu filho para manter minha posição. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou poder. No fundo da sala, ele viu o tio Richard sair furioso, seguido por vários membros do conselho. Sua mãe ficou sozinha, o rosto impenetrável. Após a coletiva de imprensa, Daniel e Layla se retiraram para o apartamento dela. A rua já estava se enchendo de paparazzi. Bem, disse Layla, chutando os sapatos. Isso foi intenso. Daniel afrouxou a gravata. Você foi incrível. Você viu a cara deles quando você falou sobre amor? Eu vi a cara da sua mãe. Layla tocou seu braço suavemente. Ela parecia de coração partido. Ela vai nos aceitar ou não. Essa é a decisão dela. Seu telefone vibrou. Caroline ligando de novo. Ele ignorou. Então vieram as notificações de e-mail. Queda nas ações, investidores exigindo reuniões, convites sociais sendo cancelados. Seu mundo inteiro está desabando, disse Layla baixinho. Não. Daniel a puxou para perto. Meu mundo inteiro está aqui. Mas na manhã seguinte vieram novos desafios. Os tabloides foram implacáveis. Herdeiro Everett se envolve com sem-teto. Caçadora de fortunas acerta na Mega Sena. Escândalo na alta sociedade. Casamento chocante do CEO. Layla tentou se manter forte, mas Daniel percebeu como as manchetes a machucavam. Ele a encontrou chorando em seu ateliê, cercada por pinturas inacabadas. Ainda podemos ir embora, ela disse. Ir para algum lugar onde ninguém nos conhece. Não. A voz de Daniel era firme. Nós não vamos fugir. Esta é a nossa casa e eles vão ter que lidar com isso. Então, surgiu uma aliada inesperada. Susan, a esposa de James Montgomery, chegou à porta deles. Eu tinha que vir, disse ela, ignorando a surpresa deles. O que vocês fizeram naquela coletiva de imprensa foi corajoso. E certo, ela se virou para Layla. Minha avó era negra. Meu pai se passou por branco a vida toda. Casou-se com minha mãe para manter a farsa. Ele morreu sem nunca reconhecer sua própria mãe em público. Ela segurou as mãos de Layla. O que você e Daniel estão fazendo importa muito. Naquela noite, mais apoiadores apareceram. Jovens membros do conselho enviaram e-mails de apoio. Amigos da faculdade ligaram para dar os parabéns. Até algumas mães da alta sociedade entraram em contato, admitindo em tom confidencial que admiravam a coragem de Daniel. Mas a maior surpresa veio de Eleanor Everett. Ela chegou sem avisar, parecendo de alguma forma menor sem sua habitual armadura de superioridade social. Eu estava pensando, disse ela rigidamente, no que Daniel disse. Sobre medo. Ela olhou para Layla. Eu não estou pronta para... Quero dizer, tudo isso é muito repentino, mas talvez possamos tomar um chá algum dia, nos conhecermos. Não era aceitação, ainda não, mas era um começo. Mais tarde, naquela noite, enquanto estavam na cama, Layla perguntou, você se arrepende de alguma coisa? Daniel tocou sua barriga, sentindo o bebê chutar. Só de ter perdido tanto tempo me preocupando com o que os outros pensavam. Você quer se casar antes do bebê nascer? Layla fitava o calendário na parede da cozinha. Estava grávida de 7 meses, a barriga saliente sob o vestido fluido. Por que não? Perguntou Daniel, preparando o café da manhã. Ele realmente havia se saído bem nisso. Poderíamos ter uma cerimônia pequena. Só nós e alguns amigos. Sua mãe nunca te perdoaria por não ter um casamento de gala. Minha mãe mal me fala como está. Daniel virou uma panqueca. Além disso, não é sobre ela, é sobre nós.
A manhã tranquila foi interrompida por Caroline arrombando a porta. Desde a entrevista coletiva, ela se autoproclamara a planejadora de casamentos indesejada, tentando salvar o que chamava de desastre social. Ótimo, vocês dois estão aqui, disse ela jogando uma grossa pasta na mesa. Falei com a organizadora de casamentos do Plaza. Nós não vamos casar no Plaza, interrompeu Daniel. Claro que vão. É onde todos os Everett se casam. Caroline folheou a pasta. Já anotei uma data para a próxima primavera, depois do bebê. Vamos nos casar mês que vem, disse Layla baixinho, no Jardim Botânico. O rosto de Caroline ficou pálido. Mês que vem? Mas isso é impossível. A imprensa vai dizer que vocês estão se apressando por causa do bebê. Estamos nos apressando por causa do bebê, disse Daniel. Queremos ser casados antes que nosso filho chegue. Mas o Jardim Botânico é tão comum. Caroline franziu o nariz. E o clube de campo? O mesmo clube de campo que rejeitou minha inscrição na semana passada? A voz de Layla foi cortante. Não, obrigada. Caroline teve a decência de parecer envergonhada. A rejeição do clube de campo havia virado manchete, principalmente porque Daniel era sócio desde que nasceu. Tudo bem, suspirou Caroline. O jardim. Mas pelo menos deixe-me cuidar da lista de convidados. Precisamos garantir que as pessoas certas estejam presentes. As pessoas certas? Daniel riu. Você quer dizer as mesmas pessoas que têm espalhado boatos sobre Layla, que cancelaram nossos convites para jantar, que sussurram pelas nossas costas em eventos de caridade? Eles são o seu mundo, Daniel. Seus sócios, seu círculo social. Não mais. Daniel pousou a espátula. Nossa lista de convidados serão pessoas que nos apoiam. Pessoas que se importam com nossa felicidade, não com nosso status social. Caroline parecia prestes a chorar. A mãe vai ficar devastada. A mãe nem respondeu ao convite ainda, lembrou Daniel. Depois que Caroline saiu, Layla encontrou Daniel no quarto do bebê que estavam preparando. Ele estava montando o berço, cercado por peças de móveis infantis caríssimos. Sua irmã tem boas intenções, disse Layla suavemente. Ela quer transformar nosso casamento em mais um evento social. Daniel apertou um parafuso com mais força do que o necessário. Acabou para mim. Tem certeza? Layla sentou-se na cadeira de balanço que haviam comprado juntos. Daniel, aquele mundo foi sua vida por 45 anos. Você não pode simplesmente fingir que ele não existe. Espere e veja. Estou falando sério. Layla acariciou a barriga pensativa. Nosso filho será um Everett. Um dia herdará sua empresa. Ele precisa conhecer os dois lados de sua herança, incluindo o mundo privilegiado de onde você veio. Daniel largou a chave de fenda. Esse mundo é tóxico. Algumas partes sim, mas fugir não é a solução. Layla alcançou sua mão. Talvez precisemos encontrar um meio termo. Criar nosso próprio caminho. Antes que Daniel pudesse responder, Layla ofegou. O que foi? Ele estava instantaneamente ao lado dela. Nada. Ela sorriu colocando a mão dele sobre sua barriga. O bebê está chutando. Sente? O momento foi interrompido pelo telefone de Daniel tocando. Era James Montgomery. Daniel! James suou cansado. A votação do conselho é amanhã. Fiz o que pude, mas não parece bom. Eu entendo. Daniel manteve a mão na barriga de Layla, sentindo o filho se mexer. O que acontecer, acontece. Depois de desligar, ele contou a Layla sobre a votação. Provavelmente vão me tirar do cargo de CEO. Sinto muito. Os olhos de Layla se encheram de lágrimas. Tudo isso é por minha causa. Não. Daniel ajoelhou-se diante dela. Isso é por causa deles. Seus preconceitos, suas mentes estreitas. Ele sorriu de repente. Na verdade, estou aliviado. Aliviado? Por perder sua empresa? Feliz que nosso filho crescerá vendo os pais defenderem o que é certo. Feliz que estamos quebrando esse ciclo de preconceito e privilégio. Ele a beijou suavemente. Além disso, eu quis dizer o que falei sobre abrir uma galeria de arte. Layla riu entre lágrimas. Você é louco. Louco por você. Naquela noite, enquanto estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol, o celular de Daniel vibrou com uma mensagem. Era de sua mãe. O que ela diz? Layla perguntou ao ver a expressão dele mudar. Daniel mostrou a mensagem. Estarei lá, no casamento, e trarei as pérolas da sua avó para a Layla. Os jardins botânicos estavam belíssimos na luz da manhã. Cadeiras brancas alinhavam o caminho do jardim de rosas.
e arcos simples de flores marcavam o caminho para o espaço da cerimônia. Não era o grande casamento da alta sociedade pelos quais os Everett eram conhecidos, mas era perfeito para Daniel e Layla. Na suíte nupcial, Layla estava diante de um espelho, sua barriga de 8 meses de gravidez proeminente sob o vestido branco fluido que escolhera. Susan Montgomery estava ajudando-a com o cabelo quando Eleanor Everett bateu na porta. "Posso entrar?" A voz de Eleanor estava inusualmente hesitante. Layla acenou com a cabeça e Susan se retirou discretamente. Eleanor se aproximou, segurando uma caixa de veludo. "Essas pérolas", disse Eleanor, abrindo a caixa, "foram usadas por noivas Everett por 4 gerações." Ela ergueu o colar. "Minha sogra me deu no dia do meu casamento. Eu gostaria que você as usasse." Os olhos de Layla se encheram de lágrimas. "Tem certeza?" "Sim." As mãos de Eleanor tremeram levemente enquanto ela prendia as pérolas no pescoço de Layla. "Elas ficam lindas em você." Ela fez uma pausa. "Eu sei que não tenho sido acolhedor, mas vendo Daniel nesses últimos meses tão feliz, talvez eu tenha errado em algumas coisas." Antes que Layla pudesse responder, ouviram gritos lá fora. Caroline irrompeu, o rosto pálido. "O tio Richard está aqui com os membros do conselho. Eles estão ameaçando anunciar a demissão do Daniel como CEO agora mesmo durante o casamento." "Eles não ousariam." O rosto de Eleanor endureceu. "Hoje é o dia do casamento do meu filho. Eles dizem que essa é a última chance deles para forçá-lo a reconsiderar, para escolher a empresa em detrimento de mim", completou Layla baixinho. Eleanor endireitou a postura. "Bem, eles terão que passar por mim primeiro." Ela marchou em direção à porta, a matriarca da família em cada centímetro. "Ninguém estraga um casamento Everett, nem outros Everetts." No quarto do noivo, Daniel ajustava a gravata quando James Montgomery entrou. "Richard está aqui", disse James sem rodeios, "com os membros votantes." Daniel suspirou. "Claro que ele está. Uma última tentativa de me controlar." "Daniel", James parecia desconfortável. "O voto foi unânime. Você está fora como CEO. Eles planejam anunciar durante a cerimônia para causar o máximo impacto." Daniel ficou quieto por um momento. Então, sorriu. Deixe-os. Mas sua reputação, sua posição, não significam nada comparado ao que estou ganhando hoje." Daniel conferiu seu reflexo pela última vez. "Além disso, tenho trabalhado em algo que eles não sabem." "O que você quer dizer?" "Quero dizer que passei os últimos 2 meses conversando com investidores. Jovens, progressistas, que gostam da ideia de uma empresa que abraça a mudança." Daniel se virou para o amigo. "Vou abrir minha própria empresa, James, e gostaria que você se juntasse a mim." Enquanto isso, no jardim, os convidados chegavam. Era um público menor que o habitual para um casamento Everett, mas mais diverso. Artistas da antiga galeria de Layla se misturavam a jovens executivos. Susan Montgomery conversava com a avó, orgulhosa em apresentá-la aos amigos da alta sociedade. O tio Richard e os membros do conselho formavam um grupo à parte, parecendo deslocados no ambiente informal do jardim. Mas antes que pudessem agir, Eleanor Everett se aproximou deles. "Richard", disse ela alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem, "se você fizer qualquer coisa para atrapalhar esse casamento, eu pessoalmente me certificarei de que todo evento social, toda diretoria de caridade, todo clube de campo desta cidade feche as portas para você." Ela sorriu friamente. "Experimente." A cerimônia estava prestes a começar quando Layla repentinamente agarrou a barriga. "Você está bem?" Susan perguntou preocupada. "Só contrações de Braxton Hicks", Layla a tranquilizou. "O médico disse que poderiam acontecer. Estou bem." Mas ao dar o primeiro passo pelo corredor, sentiu algo diferente. Sua bolsa rompeu. O jardim explodiu em caos. Eleanor assumiu o comando, chamando seu médico particular. Caroline correu atrás de Daniel. Os convidados sussurravam e apontavam. Daniel correu para o lado de Layla. "O bebê está chegando? Agora?" Layla conseguiu um sorriso fraco. "Aparentemente, nosso pequeno quer fazer parte do casamento também." "Levem-na para o hospital", ordenou Eleanor. "Susan, traga a bolsa dela da suíte nupcial. Caroline, ligue para a maternidade." Mas Layla agarrou a mão de Daniel. "Espera, case comigo primeiro." "O quê? Mas o bebê?" "As contrações ainda estão espaçadas." "Por favor." Ela o olhou desesperadamente.
Quero que sejamos casados quando nosso bebê chegar. Daniel olhou para o médico, que assentiu. Temos tempo para uma cerimônia rápida. O que se seguiu foi talvez o casamento mais rápido da história de Everett. O ministro apressou-se nos votos, enquanto Layla respirava fundo entre as contrações. Os convidados ficaram em pé, em vez de sentados, prontos para se mover a qualquer momento. Agora eu os declaro marido e mulher, disse o ministro rapidamente. Vocês podem se beijar. Layla gemeu com outra contração. Beija depois, ordenou Eleanor. Hospital agora. Enquanto Daniel ajudava Layla a entrar no carro, ouviu o tio Richard gritar, a votação do conselho. Minha esposa está tendo nosso bebê. Daniel gritou de volta. Me demite amanhã. A ala particular do Hospital St. Luke era um caos. Eleanor Everett havia tomado conta da sala de espera, dirigindo o tráfego como uma general comandando tropas. Caroline andava nervosa enquanto falava com a imprensa ao telefone. O tio Richard e os membros do conselho pairavam incertos ao fundo, seus planos de tomada de controle corporativa esquecidos na emoção da chegada do bebê. Na sala de parto, Layla ainda vestia seu vestido de noiva, agora drapeado com um roupão de hospital. As pérolas da família brilhavam em seu pescoço. Você ainda é a noiva mais linda que já vi, disse Daniel, segurando sua mão durante outra contração. Mesmo suando e gritando, Layla conseguiu um sorriso fraco, principalmente assim. Horas se passaram. O médico os havia garantido que tudo estava progredindo normalmente, mas Daniel nunca se sentira tão impotente. Tudo o que podia fazer era apoiar Layla enquanto ela fazia o trabalho árduo de trazer seu filho ao mundo. Lá fora, uma paz improvável havia se instalado na família. Eleanor se viu tomando café com a avó de Susan Montgomery, ouvindo histórias sobre criar filhos mestiços em um mundo preconceituoso. Caroline sentava-se em silêncio, observando o rosto de sua mãe amolecer com compreensão. Até o tio Richard parecia afetado pelo momento. Talvez, disse ele a James Montgomery, tenhamos sido muito precipitados em algumas coisas. Finalmente, na madrugada, o choro de um bebê rompeu o silêncio do hospital. Minutos depois, Daniel saiu da sala de parto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. É uma menina, anunciou ele. 3 quilos e 160 gramas, perfeita em todos os sentidos. Eleanor foi a primeira a alcançá-lo. E Layla? Ela está incrível, cansada, mas feliz. Daniel abraçou sua mãe impulsivamente. Você gostaria de conhecer sua neta? O quarto que havia abrigado tanta tensão agora se encheu de alegria. Eleanor entrou primeiro, aproximando-se da cama onde Layla embalava a filha. Oh! Eleanor suspirou, vendo o rosto do bebê. Ela é linda. A bebê tinha a pele morena e quente de Layla e os olhos azuis de Daniel, uma mistura perfeita de ambos os pais. Você gostaria de pegá-la no colo? Perguntou Layla suavemente. Eleanor pegou cuidadosamente a bebê, as lágrimas caindo enquanto contava os minúsculos dedos e dedinhos dos pés. Qual o nome dela? Daniel e Layla trocaram um olhar. Nós gostaríamos de chamá-la de Hope, disse Layla. Hope Eleanor Everett. Eleanor levantou a cabeça bruscamente. Eleanor? Em homenagem à avó dela, disse Daniel. Se estiver tudo bem? Pela primeira vez em meses, Eleanor Everett ficou sem palavras. Olhou para a neta, depois para Layla. Obrigada, sussurrou. O momento foi interrompido pela tosse do tio Richard. Daniel, sobre a votação do conselho. Agora não, Richard, disse Eleanor secamente. Não, deixe-o falar, disse Daniel, sem tirar os olhos da esposa e da filha. Richard mexeu-se desconfortavelmente. A questão é, vendo tudo isso, talvez tenhamos errado. O mundo está mudando. Talvez seja a hora da Everett Industries mudar também. Está me oferecendo meu emprego de volta? Perguntou Daniel. Sim, com algumas condições, claro, mas... Não. A voz de Daniel era firme, mas gentil. Não. Várias pessoas falaram ao mesmo tempo. Quis dizer o que disse sobre começar minha própria empresa. Uma que reflita nossos valores, que abrace a diversidade. Ele sorriu para Layla. Uma que nossa filha possa ter orgulho de herdar um dia. Caroline deu um passo à frente. Então deixe-me investir. Todos a encararam. O quê? Ela deu de ombros. Meu fundo fiduciário é meu para usar, e talvez seja a hora de uma mudança. James Montgomery levantou a mão. Pode me contar também. Um a um, outros se juntaram. Até mesmo o tio Richard finalmente acenou com a cabeça.
Talvez possamos discutir uma parceria entre as empresas, sugeriu. A pequena Hope começou a choramingar, e Eleanor a entregou gentilmente para Layla. Observando a nora acalmar a bebê, ela tomou uma decisão. A Fundação Everett anunciou. Está na hora de ela ter um novo rumo. Layla, você consideraria liderar uma nova iniciativa? Apoiar programas de artes em comunidades carentes? Os olhos de Layla se arregalaram. Está falando sério? Totalmente. Eleanor endireitou o blazer. É hora de usarmos nossos privilégios para algo significativo. Observando a sala, Daniel viu tudo o que sempre quis, mas não sabia que precisava. Sua esposa, sua filha, sua família, se unindo de maneiras inesperadas. Bem-vinda ao mundo, Hope, sussurrou beijando a testa da filha. Você já fez seu primeiro milagre. A inauguração da galeria foi o evento do ano. Espaço Hope lia-se na elegante placa acima da entrada, cujas janelas exibiam uma mistura de artistas consagrados e emergentes. Lá dentro, as paredes mostravam talentos diversos de todas as comunidades da cidade. Layla estava no centro de tudo, cumprimentando os convidados com a pequena Hope no colo. Aos 1 ano, Hope era uma mistura perfeita de seus pais, com cabelos cacheados castanhos, olhos azuis brilhantes e um sorriso capaz de encantar qualquer um. O programa de arte infantil já está lotado para o próximo semestre, contou Layla a uma repórter. E a Fundação de Bolsas patrocinou 10 novos artistas este ano. A galeria foi o presente de casamento de Daniel para ela, mas Layla a transformou em algo maior. Um centro comunitário para a educação artística e um trampolim para artistas carentes. A Fundação Everett, sob sua liderança, expandiu seu alcance para programas de artes em toda a cidade. Eleanor Everett chegou imediatamente pegando a neta no colo. Minha netinha preciosa. Ela havia trocado seus terninhos de grife por roupas mais casuais ultimamente, pelo menos quando estava de plantão de avó. Mãe, você acabou de vê-la esta manhã, riu Daniel juntando-se a elas. Sua nova empresa, Everett Inovação, acabara de ser nomeada uma das empregadoras mais progressistas da cidade. Uma avó nunca se cansa de ver a netinha. Eleanor balançou Hope suavemente. Principalmente uma que faz pinturas com os dedos tão bonitas como esta. A parede de fundo da galeria exibia uma coleção de arte infantil, incluindo as coloridas tentativas de Hope. Eleanor tinha emoldurado cada uma das criações artísticas de sua neta e as colocara em seu escritório. Carolina chegou com seu convidado surpresa, Marcus Chen, um organizador comunitário que ela conhecera por meio dos programas de extensão de Layla. A família fingiu não notar o quanto estavam próximos. A reunião do conselho foi ótima, disse ela a Daniel. A parceria entre sua nova empresa e a Everett Industries havia se mostrado lucrativa para ambos os lados. Até o tio Richard admitiu que você estava certo sobre diversificar nossos investimentos. O tio Richard apareceu parecendo mais relaxado do que qualquer um se lembrava. Layla, aquela peça na ala leste, a da mulher sem teto e o nascer do sol, é extraordinária. Obrigada, respondeu Layla. A artista estava morando no carro quando a encontramos. Agora ela dá aulas de arte no centro comunitário. A galeria estava repleta de uma mistura interessante de pessoas. Mulheres da alta sociedade, conversando com artistas de rua, executivos admirando trabalhos de crianças do centro, gente de berço nobre se misturando a novos talentos. Era tudo o que Daniel e Layla esperavam. A avó de Susan Montgomery comandava um canto, contando histórias dos velhos tempos para um grupo de jovens artistas. As coisas mudam, disse ela sabiamente, se você for corajoso o suficiente para ajudar a mudá-las. Enquanto a noite ia acabando, Daniel encontrou Layla em seu escritório, outrora seu ateliê, onde ainda pintava quando o tempo permitia. Hope dormia em seu cercadinho, agarrada ao coelhinho de pelúcia que Eleanor lhe dera. Feliz? Perguntou ele, envolvendo a esposa em seus braços. Mais do que jamais sonhei ser possível. Layla se encostou nele. Sabe, quando você fez aquela proposta de barriga de aluguel, achei que você tinha enlouquecido. Eu enlouqueci. Daniel beijou seu pescoço. Enlouqueci ao pensar que poderia impedir meu coração de se apaixonar por você. Pela janela do escritório, eles podiam ver as luzes da cidade brilhando. Em algum lugar por ali, outra pessoa sem teto talvez estivesse sonhando com uma vida melhor. Outra artista talvez estivesse esperando para ser descoberta. Outra história de amor
talvez estivesse pronta para quebrar barreiras. A Hope vai ter uma irmãzinha, disse Layla baixinho. Daniel congelou. Você está há 8 semanas. Layla virou-se para ele. Confirmei ontem. O grito de alegria de Daniel fez Eleanor correr para dentro. O que está acontecendo? Você vai ter mais uma neta, anunciou Daniel. Os olhos de Eleanor se encheram de lágrimas de alegria. A notícia se espalhou rapidamente pela galeria. Caroline abraçou Marcus em sua euforia. O tio Richard pediu champanhe para todos. James Montgomery começou a fazer apostas sobre se seria menino ou menina. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e Hope estava em seu berço em casa, Daniel e Layla estavam em sua varanda. Você já imaginou isso? Perguntou Layla. Naquela noite no restaurante quando fizemos nosso acordo? Nunca. Daniel a puxou para perto. Eu pensei que estava apenas resolvendo um problema. Em vez disso, encontrei tudo o que eu nunca soube que estava procurando. Lá dentro, Hope soltou um pequeno som no sono. Em breve, outro bebê se juntaria à família. O quarto precisaria ser redecorado, mas desta vez, Eleanor já se ofereceu para ajudar. Deveríamos começar um fundo universitário para o novo bebê, refletiu Daniel. Layla riu. Sempre o homem de negócios. Falando em negócios, Daniel sorriu. O programa de artes do centro comunitário precisa de um novo diretor. Interessada? Você está me oferecendo um emprego, Sr. Everett? Estou oferecendo a você o que quiser, Sra. Everett. O mundo está mudando, e nós estamos mudando-o juntos. Layla tocou sua barriga, onde seu segundo milagre estava crescendo. Juntos, concordou. É tudo o que eu sempre quis. Acima deles, as estrelas brilhavam sobre a cidade. Em sua casa, sua filha dormia pacificamente, e em seus corações, o amor que havia rompido barreiras e mudado vidas continuava a crescer a cada dia que passava.